E aí, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje vamos estar disponibilizando aqui mais uma aula, então, para a gente estar realizando. Alguma aula voltada para a parte respiratória, com alguns exercícios de alongamento, exercícios relativamente simples que vocês podem estar fazendo em casa, tá bem? Eu acho que a gente já gravou mais de 20 aulas. Espero que tenha sido bom aí para quem está participando, está fazendo as aulas. Não é a mesma coisa que nós estarmos num estúdio de Pilates completo, com todos os aparelhos ali, mas o efeito e o benefício acaba sendo o mesmo, tá, gente? Porque quando a gente começa a fazer exercícios no próprio aparelho do Pilates, sabendo que tem inúmeras diversificações de exercício, o que importa mesmo é a gente aplicar o movimento correto de forma específica para cada tipo de paciente ou para cada tipo de problema. E isso nós conseguimos fazer em casa. Então, como eu vi em algum livro aí, vamos usar o que nós temos hoje, tá certo? Então, nosso primeiro objetivo dessa aula hoje é trabalhar um pouco da respiração, beleza? Então, nós vamos começar na posição de 4 apoios, ou na posição do gato, como muitos conhecem. E lembrando que na parte respiratória do Pilates, nós vamos tentar inspirar profundamente. Não precisa fazer uma força para puxar o ar lá para dentro dos pulmões, tá? Inspiramos passivamente até o momento que o pulmão não enche mais. E aí depois nós vamos expirar lentamente para a gente começar a tranquilizar um pouco mais o nosso sistema nervoso central, beleza? Então puxou o ar lá e expira. Vamos estar fazendo essa respiração várias vezes, percebendo o movimento das costelas, em qual sentido o pulmão tem uma facilidade de expandir. Pensando também que à medida que você está inspirando, o pulmão ele está desenvolvendo um movimento dentro da caixa torácica. E vamos fazer mais algumas vezes, tá? Sempre puxando o ar pelo nariz e solta o ar pela boca. Perfeito. Nessa posição que nós fazemos a respiração, o nosso pulmão ele vai ventilar mais na região posterior. Então agora nós vamos fazer uma respiração voltada mais para a parte anterior do pulmão, tá? Então vamos deitar de barriga para cima. Acender a luz aqui. Pode colocar a mão sobre o teu tórax, aqui nessa região superior do tórax, ó, porque quando nós inspiramos nessa região, né, ou nesta posição, a tendência é que as costelas aqui elas ventilem nesse sentido aqui, ó, que é o movimento das costelas superiores, tá bem? Então puxa o ar lá. De novo. Só a respiração, tá, gente? Bem tranquilos. Vai puxando o ar, expandindo o tórax, tentando perceber o pulmão insuflando bem amplo. Não precisa de força para puxar o ar, tá? Inspira naturalmente.
mais uma vez. A última. Isso. E agora nós vamos fazer isso sentado, tá? Eu vou ficar sentado aqui com as pernas cruzadas, mas se você tiver algum desconforto de ficar nessa posição, você pode fazer isso também sentadinho lá numa cadeira, não tem problema nenhum, beleza? Então agora eu quero que a gente tente focar um pouco mais nessa região inferior aqui, ó. Quando nós respiramos, o movimento das costelas inferiores, a tendência é elas se movimentarem assim, ó, abrindo mais para a lateral e para cima. Dessa costela aqui, a tendência é elas se movimentarem assim, ó, nesse sentido, tá bem? Então, nesse posicionamento sentado, pode deixar o corpo bem relaxado. Quando fizer a inspiração, vamos tentar focar na costela mais lateral ou nos movimentos mais de baixo aqui da costela, como se o meu tórax quisesse expandir nesse sentido assim, ó, com a minha camiseta nesse sentido, beleza? Então vamos lá. De novo. Muito bom. Então, uma explicação bem breve aqui sobre a questão da respiração, gente, é que quando a gente está no momento de euforia, no momento de adrenalina, no momento de ansiedade, a respiração ela tem o poder literalmente de acalmar a mente, tá? Ela ajuda a diminuir essa capacidade dos pensamentos acelerados. E por quê? Porque você começa a fazer uma respiração profunda, soltar o ar suavemente e acaba até dando esse efeito aqui, ó, de uma certa sonolência, um bocejo. E esses sinais, eles são indicações ou indicadores de que o sistema parasimpático ele está atuando mais no organismo. E o sistema parasimpático ele é um sistema de recuperação do organismo. Então, a pessoa respirar, só de ela deitar, respirar, perceber a sua respiração, o sistema de recuperação do organismo começa a ficar mais ativo. Então você dorme melhor, você descansa mais, você repousa mais suas energias, você recupera mais suas energias, né? E é isso, tá? Vamos começar fazendo o nosso primeiro alongamento aqui então. Eu vou estar sentadinho de lado para vocês conseguirem visualizar. Vamos estar sentado, pé de bailarinos, né? Dedinhos apontados para baixo, sentadinho lá nos ossinhos do bumbum, braços para frente, inspiro e solto o ar e vai levar a mão em direção ao pé, baixando a cabeça, o tronco, coluna, tá? E volta de baixo para cima, retornando o movimento, crescendo a coluna e braços para frente de novo. Inspiro. Expiro e avanço para frente.
Começo o movimento pela cabeça, vou levando em direção ao pé, baixo bem o tronco, curvo bem a minha coluna e retorno. Vamos mais 2 vezes. Muito bem, gente. Esse exercício, ele é bem simples, né? Mas ao mesmo tempo difícil, porque para manter a coluna bem organizada, sentada nos ossinhos do bumbum, não é fácil, tá? Se você vai fazer esse movimento e você já fica sentado assim, ó, nessa posição, tentando fazer esse movimento, eu sugiro que você faça sentado em cima de um banco, sentado em cima de uma cadeira, que vai ser muito mais fácil para você manter um sentar mais adequado, para você tentar otimizar o seu movimento, tá bem? Então, o outro exercício que a gente vai estar realizando vai ser deixar as pernas cruzadas. E aí nós vamos fazer o movimento deslizando a mão para frente. Então vou também, de novo, crescer a minha coluna, tentar me manter o melhor possível aqui nessa posição, porque isso aqui já vai ajudar a ganhar resistência dos músculos espinhais. Inspiro, preparo e vou baixando a cabeça, o meu tronco e vou deslizar a mão lá para frente. Aí volto. E vou de novo. E retorno. Cresço bem a coluna. Toda vez que eu voltar à posição inicial, eu mantenho minha coluna reta, tá? Minha coluna com o crescimento axial. E vou baixando a cabeça, o tronco. Vamos mais 2 vezes. Isto. Então, esse exercício que a gente fez agora, ele vai ajudar a alongar toda a região da coluna lombar, vai ajudar a alongar a região da torácica, da cervical, basicamente a cadeia posterior do tronco. E com as pernas cruzadas nessa posição de joelhos cruzados assim, ó, a gente vai estar conseguindo desenvolver o alongamento dos glúteos aqui, tá? E um pouco da lateral do quadril. E dependendo da amplitude que a pessoa consegue descer, ela também pode sentir o alongamento
aqui dessa região, mas basicamente cadeia posterior, glúteos e adutores aqui, beleza? O outro exercício que a gente vai fazer vai ser o diferente. Eu vou sentar nessa posição aqui agora, porque eu vou encostá-lo na parede, então os pés vão ficar mais afastados. Nossa, parece que minha perna é enorme, né? Mas enfim, vamos levar a mão esquerda na perna esquerda, ó, tentando baixar o tronco, tá bem? Esse vai ser o nosso movimento. Aí volto, inspirando. Encosto bem a minha coluna na parede, os ombros ficam longe das orelhas para não ficar assim, com o ombro elevado, né? E de novo, só que pro outro lado agora. Lembro que toda vez que eu solto o ar, eu vou estar ativando o Powerhouse, tá? Ativar o Powerhouse é conectar o umbigo lá dentro com as vísceras, fazer com que haja uma contração do transverso do abdômen e leve o umbigo em direção para dentro lá na coluna. Puxo o ar e volto. Ombro longe das orelhas. Expiro e vou descer. Mais uma vez. Muito bem, pode relaxar lá. Esse exercício aqui que a gente fez, ele é um exercício que também ajuda a complementar o alongamento dos adutores, mas quando nós fazemos um movimento de rotação no tronco e levamos a mão lá para frente, nós vamos estar alongando os músculos espinhais da coluna, principalmente do lado direito, os músculos mais profundos da camada muscular ali da região do tronco. E são exercícios que eu posso dizer para você que eles até são ridículos de fazer, né? São muito simples, muito fáceis, mas, gente, traz um benefício enorme para a coluna quando você aplica isso com mais frequência, tá bem? O outro exercício que a gente vai fazer, eu vou passar o alongamento do piriforme sentado, porque talvez tenha muita gente que possa fazer o exercício aqui que não consegue ficar sentado nessa posição. Então eu vou pegar uma cadeirinha aqui. E vou lá fazer o meu exercício sentadinho. Alongamento piriforme já passei várias vezes, né, para vocês, mas vamos estar passando mais uma vez aqui. O joelho o tornozelo ou a tíbia principalmente, né, vai ficar posicionado em cima da região superior aqui do joelho. Vamos entrelaçar os dedos, cresço a coluna, não vou ficar sentado todo desconfortável ou desorganizado lá, principalmente uma cadeira, tá, gente? Não vai fazer exercício no sofá que não dá certo. Inspira, preparo. Quando soltar o ar, vou baixando a minha cabeça, vou baixando o meu tronco e vou puxar a minha perna em direção ao meu tórax, tá? Então o movimento é baixar o tronco e puxar a perna, tá bem? Inspiro, preparo, vamos algumas vezes fazendo esse movimento.
E vamos na outra perna. Então esses exercícios eles são muito bons para ajudar a liberar a compressão do nervo ciático quando é causado por uma compressão no piriforme. Ajuda a melhorar a mobilidade do quadril quando esse músculo está mais flexível, ele tem mais capacidade, mais mobilidade, mais resistência. Então são exercícios que são fundamentais ali para problemas de coluna lombar e etc, tá? Inspira, prepara, solta o ar e vou de novo. Ó. Baixar o tronco e puxo a minha perna lá para cima. Volto. O meu alongamento esquerdo parece ser bem mais difícil, e isso é natural, você encontrar às vezes um lado mais difícil que o outro. Vamos mais algumas vezes. É muito mais travado o meu lado esquerdo, gente. Aí volta o movimento. Então esses exercícios eles podem ser feitos diariamente, que são extremamente benéficos para soltar um pouco mais a tensão da musculatura lombar, dos membros inferiores, da cadeia posterior. Porque quando você fica sentado muito tempo, né, pessoa que trabalha muito tempo ali sentado no computador, etc., o que acontece é que esse músculo posterior da coxa, você deixa ele muito tempo em ativação, porque você fica com o joelho dobrado. E quanto mais dobrado o joelho fica, mais esse músculo é recrutado. Por isso que quando as pessoas ficam sentadas muito tempo, essa musculatura tende a encurtar mais. Outro processo que acontece nas pessoas que passam o maior tempo do tempo sentado é que a cadeia flexora ela fica em mais atividade. Então é comum a pessoa fazer o quê? Ativar a cadeia flexora do tronco. E essa cadeia flexora do tronco vai acontecer por contração do psoas, por contração do músculo abdominal, do reto do abdômen, dos oblíquos também. Junto com esse movimento de flexão do tronco que a gente acaba fazendo, isso pode tender a desenvolver mais para um lado, ou para a direita, ou para a esquerda. E aí nós vemos o psoas direito ou esquerdo com uma ativação muito maior, com espasmo, né, com uma contração concêntrica muito mais potente. Então, quando isso se traduz para quando a pessoa fica em pé, a gente vê que a pessoa, às vezes, ela vai ter aquela postura assim, ó. Exatamente assim. E assim, pra gente que trabalha com isso, vai ser bater o olho e vai falar, meu Deus, cadê a flexora dessa pessoa? Tá horrível. Além de que isso também se resume aqui na questão cervical e etc. E isso vai contribuir para várias questões. Aí quando a pessoa vai sentar no chão, como eu mostrei ali naquele com a perna esticada, ela vai sentar em cima do sacro, assim, ó. Essa pessoa fortemente tem tendências, né, a ter problemas de coluna, discos ali, etc. Então, gente, esses alongamentos, apesar de eles serem muito simples de serem feitos, eles trazem uma ajuda muito legal. Uma outra variação que a gente pode estar fazendo aqui, só vou explicar, mas vocês podem fazer em casa, estar deitado no tapetinho ali azul, pega a toalhinha, ó, passa lá no pé e puxa para cima aqui e mantenha, tá? Aguarda lá um minutinho, tal, segura, volta, troca, passa a toalha lá no outro pé, puxa, segura. São alongamentos que ajudam a trabalhar muito esses encurtamentos. E agora eu vou passar um pouco de alongamento para a coluna cervical e para a região do peitoral aqui, tá? Então, mão lá para baixo, né? Braço para baixo, vou puxar a cervical para o lado e vou manter, tá bem? Não precisa ser forte esse movimento de empurrar a cabeça. Você vai começar a fazer o movimento e você vai sentir que além do músculo estar esticando, tem uma certa barreira, o movimento ele não avança mais. Então, eu vou manter aqui, tá? Relaxo bem os ombros, continua a respiração.
Hoje nossa aula vai ser basicamente isso, tá, gente? Alguns exercícios ali de respiração no início, de conscientização dos movimentos do pulmão, de perceber um pouco mais a respiração e alguns alongamentos. Voltamos lá. Acho que minha coluna tá meio torta aqui, ó. É isso. Agora um alongamento para a região do trapézio, esse para a musculatura dos escalenos aqui que a gente fez, né? Agora flexionou a cabeça, inclino e puxo para baixo, ó. Também ombro relaxado aqui, tá? Pra gente sentir o alongamento lá do trapézio lá atrás. Organizo aqui a coluna certinho. Não deixo a coluna, não deixo o posicionamento errado da coluna sentando lá no saco, né? Mantenha a coluna em crescimento, mantenha a coluna retinha e faça o movimento com a cervical. Voltamos lentamente, sempre o retorno do alongamento, gente, de forma lenta, tá? Rodamos a cabeça, flexionamos o pescoço e cabeça e inclina um pouco para o lado, tá? Então, de novo, vou repetir o movimento. Flexiono a cabeça, inclino para o lado e faço uma leve rotação. E aí, empurro para baixo. Sentiu o alongamento, chegou na restrição do movimento, não vai mais, mantém, segura, tá tranquilo, tá? Cresce a coluna, continua a respiração. E retorna o movimento. O que a gente sempre recomenda ali é você fazer o alongamento por 40 segundos a 1 minuto, tá? É o tempo que leva para o músculo poder relaxar. Mas o melhor é você estar percebendo como que a musculatura tá. Eu coloco o estresse, né? Vou mostrar aqui. Eu coloco um estresse no músculo, estico ele e seguro. Ele vai tentar, de várias formas, tentar fazer contrações ali para que isso daqui retorne à posição original. E à medida que você sustenta e mantém, logo em seguida você vai começar a perceber que o músculo ele começa a sofrer esse relaxamento e você vê que o movimento fica mais livre. Ele é como se o alongamento ele cedesse mais e abrisse mais o espaço ali, sabe? Ou seja, o músculo ele simplesmente proporciona esse relaxamento e você sente isso durante o exercício. Então, esse é o momento que daí você termina a tua técnica e volta novamente ao movimento original, né? A posição original. E agora um outro exercício que eu vou estar fazendo para vocês também é um exercício para o alongamento dos peitorais, tá? Então, vamos cruzar as mãos atrás da cabeça. Eu vou pedir para vocês estenderem a coluna, que seria fazer esse movimento de tentar fazer o externo, né? Esse osso do meio do tórax, olhar para o teto e abrir os cotovelos aqui, ó. E vamos manter também. Entrelaça bem os dedos mesmo lá, tá? Puxa o ar e solta. Afasta os cotovelos, porque se o cotovelo ficar próximo, assim, ó, junto, daí não tá alongando o peitoral. Eu posso estender a coluna, mas eu preciso abrir a região do tórax, ó. E vou manter.
Afasta bem os cotovelos, continua a respiração. E volta. Alguns podem sentir formigar um pouco a mão. Não seria uma resposta normal, mas é porque o peitoral ele pode estar sofrendo um encurtamento e isso pode gerar esse sintoma. Fazendo esse movimento aqui, eu posso fazer assim, né, como eu estava mostrando no primeiro momento, mas depois, gente, eu usando essa cadeira aqui, ó, eu fiz o quê? Eu fiz a extensão, encostei as minhas costas e fiz o movimento, ó. Ficou mais confortável para mim fazer porque eu tive o apoio e tive o encosto, tá bem? Só que se sua cadeira for muito alto ali o encosto das costas, talvez não dê para fazer, beleza? Então, gente, mais uma vez eu peço desculpas porque eu tinha tentado sempre postar 2 aulas na semana e não foi sempre que eu tenha conseguido por conta dos meus estudos ali da pós-graduação, por causa das outras coisas, dos outros projetos que a gente está tocando junto aqui nessa época da pandemia. Mas pelo menos uma vez na semana, sempre que possível, se eu conseguir fazer as 2 aulas, eu vou estar postando para vocês. Espero que vocês pratiquem mais uma vez essa aulinha aqui, uma aula bem simples, bem tranquila de fazer, mas que já vai dar uma outra diferença no dia da pessoa, né? Vocês podem repetir essas aulas durante todos os dias na semana, não tem problema repetir a aula. E logo em seguida a gente vem com a próxima aí com objetivos diferentes, beleza? Então, mais uma vez eu agradeço, muito obrigado pela compreensão e pratiquem, coloquem em prática para que o corpo de vocês receba o benefício, beleza? Um grande abraço, gente, até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau!